Desde já uma boa noite a todos aqueles que nos seguem, um abraço muito forte a todos, um abraço à nossa irmã Filomena e um abraço especial ao nosso irmão Alberto também, que tem sido fiel aqui no estudo bíblico e que tanto temos sido abençoados com os pensamentos e com o estudo da palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e a palavra de Deus diz-nos assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando a luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Podemos sentar. Foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então ouvir agora o nosso irmão Alberto. Depois, um irmão que queira dar um pensamento, esteja à vontade. Estaremos a ouvir e a aprender. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por mais este momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 2, agora indo para o verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você já entrou num campo espinhoso? Ou mesmo numa loja de porcelana chinesa? O que eu quero dizer é que existem lugares e situações delicadas, onde que um movimento um pouco mais rústico, áspero, pode causar um estrago tremendo. Este versículo em diante, os próximos versos, Paulo vai entrar num campo, vai falar sobre uma situação da posição das mulheres dentro do corpo de Cristo. Isto é um assunto que Timóteo está recebendo. E este assunto é um assunto muito contestado, rejeitado nos dias de hoje pela cristandade, pela igreja cristã moderna, onde que para a igreja de hoje, do século XXI, não existe mais esta distinção de sexo. É algo onde que tudo é para todos, onde todos devem servir em todas as posições. É a cultura unissex infiltrada dentro da igreja, e isso tira valores das mulheres e deprecia a ordem masculina. Uma função que serve para todos. E ainda tem o lema: se você não serve para servir, se você não vive para servir, você não serve para viver. Assim é aceito quase que por toda a cristandade a ideia de que hoje a mulher pode subir no púlpito e pregar. Ora, mas quem disse que a igreja é feita só de púlpito e de pregação? O que Paulo está estabelecendo aqui é a ordem na assembleia. E o
que será que Paulo está querendo nos ensinar com isto? Bom, se nós conversarmos com um executivo, um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, quando você falar a palavra assembleia, ele vai entender exatamente o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Uma assembleia é um evento oficial da empresa. Pode ser uma assembleia ordinária ou pode ser uma assembleia extraordinária. E são destas assembleias que os rumos dos negócios são definidos. Da empresa, enfim, uma assembleia ordinária, uma assembleia de empresa, ela é constituída de um presidente, de um secretário, de uma ata. Ela tem toda uma formalidade e serve exatamente para mostrar numa empresa a distinção que existe na hierarquia dentro da instituição, da indústria. E assim as coisas funcionam e os resultados advêm. Um argumento muito usado para combater o ensino apostólico revelado pelo apóstolo Paulo é a questão cultural do primeiro século. Veja, ele estava no Médio Oriente, ele estava no primeiro século, onde a cultura, onde as mulheres eram inferiores, escravizadas, o machismo era tal, e ele vem de uma assembleia, ou mesmo ele vem de uma cultura judaica muito forte. Mas Paulo está recebendo ordens, revelações do Senhor Jesus lá na glória, e estabelecendo, então, como deve funcionar uma assembleia. Se nós olharmos e formos caminhar e filtrar a Bíblia pela questão cultural, nós vamos então separar aquilo que se deve crer daquilo que podemos crer, daquilo que devemos praticar e aquilo que não podemos praticar das Escrituras. Não é a cultura que vai filtrar a palavra de Deus. Se for assim por este raciocínio, nós vamos cair em armadilhas, nós vamos, pela cultura moderna, atual agora, estabelecida, vamos poder aceitar sexo antes do casamento. Vamos poder aceitar também casamento de um mesmo sexo. As culturas mais avançadas do primeiro mundo já superaram este assunto e não há discussão para eles, há discussão para nós. E se você pensar contra eles, você vai receber um grande processo, que então não será chamado às barras do tribunal. A palavra de Deus ensina que a mulher ela não deve ter autoridade sobre o homem. São os versículos a seguir que vão ensinar isto. Mas vai mostrar especificamente que a mulher tem sim o seu valor, a sua importância dentro do corpo de Cristo. E aqui está o ensino do apóstolo Paulo, e que nós temos que ressaltar a posição da mulher dentro da igreja, da assembleia. Nós vamos ver que as mulheres têm um ministério de ensino muito apropriado e importante. Veja só que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Percebe você o ensino, a educação recebida por Timóteo no lar, com as mulheres, a avó, a mãe, como isso foi passado. São com elas exatamente, em Tito capítulo 2, que nós vamos entender como elas são exortadas nesta relação. Tito 2,4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos. A importância das mulheres com as mulheres. As mulheres destacadas em Romanos capítulo 16 como Febe, que servia a igreja em Cencreia. Veja só Priscila, como ela era um braço direito para o apóstolo Paulo. Aquila e Priscila sempre atuantes na igreja, na missão, na evangelização. Maria, ela trabalhava muito entre os irmãos, no verso 6 de Romanos 16.
Se nós olharmos atentamente para aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 31, nós vamos ver como as mulheres são eficazes, disciplinadoras, como elas são produtoras. Capítulo 31 de Provérbios vai mostrar como a mulher pode ser uma empresária, como ela pode ser atuante, edificante, apoiadora, e isso vai trazer frutos. Há uma pessoa em Atos capítulo 16, no verso 14, que é Lídia, que era uma empresária também, e sabia trabalhar, negociar e principalmente congregar a igreja. Mulheres que sabem congregar, ajuntar, para que a bênção de Deus possa fluir. Vamos raciocinar e pensar um pouco sobre isto. Que o Senhor nos ajude e nos dê inspiração para tal. Amém. Irmãos, tenho um pequeno pensamento, é mesmo um pensamento curto, e vem a propósito daquilo que o nosso irmão Alberto estava a falar, acerca da cultura. Sabem que hoje em dia, infelizmente, cada vez mais nós vemos isto, quando não há explicação, quando não há fundamento bíblico para sustentar um argumento, diz que este ensino tem a ver com a cultura em relação às mulheres. Nós vemos isso em relação à questão do véu, e nós vemos muitas igrejas hoje, lá está a posição da mulher na igreja, e quando nós vemos a questão do véu é algo muito sério, e muitas igrejas, como não têm sustentação bíblica porque não procuram, dizem que isso tem a ver com a cultura, mas mesmo a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque desmancha isso e deita por água abaixo este mesmo argumento. E este versículo de igual modo, porque há muitas igrejas que defendem que isto tinha a ver com a cultura do passado, e o nosso irmão Alberto tocou neste assunto. Mas mesmo nesta passagem nós vemos no versículo 8, e vemos o versículo 9, que é quase uma continuação, que diz do mesmo modo as mulheres, porque no versículo 8 diz: quero pois que todos os homens orem em todo o lugar, ou seja, em todo o lugar das mulheres, do mesmo modo as mulheres em todo o lugar, que se possam portar dignamente. Ou seja, em todo lugar é em todo lugar. Mas poderá alguém dizer assim: sim, mas este todo lugar pode significar o quê? Na mesma região, uns num sítio, no trabalho, em casa. Nós vamos na primeira carta aos Coríntios, e podemos abrir na primeira carta aos Coríntios, e nós lemos logo no princípio, nós vemos assim no versículo 2, a igreja, lá está o apóstolo Paulo, dá ensinamento, e ele aqui fala de coisas muito importantes, e ele diz: à igreja de Deus que está em Coríntio, a que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo o lugar, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, lá está, deita por água abaixo aqueles que dizem que era especificamente nesta altura, neste sítio, neste local. Não, mas o apóstolo Paulo aqui está a dizer em todo o lugar, aqueles que invocam o nome do Senhor. E depois no versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Mas este ensino estava só a ser dito a estes irmãos especificamente aqui em Coríntio? Não, era em todo o lugar, para que aqueles que ouvissem a palavra de Deus, porque foi aquilo que o nosso irmão Alberto disse: mal de nós se porventura a Bíblia estivesse a ser quase que como que a cultura é que direcionasse a palavra de Deus. Mal de nós seria o caos, como o nosso irmão Alberto disse, que hoje em dia nós vemos que a cultura dos dias de hoje, nós vemos infelizmente igrejas a serem descaracterizadas, em que há casamento do mesmo sexo, em que o divórcio é uma coisa que é completamente banal e que é usual mesmo, e é uma prática normal, e nós vemos a igreja estar a ser descaracterizada. Porquê? Porque não há fundamento bíblico, e que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos estar seguros. E estar seguros não é naquilo que nós achamos, é naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus aqui ela é muito incisiva, para que não haja dúvidas, em todo o lugar. Ou seja,
não há nem na China, nem na Grécia, nem na Itália, não, em todo o lugar. O ensino é o mesmo sentimento, o mesmo pensar, que é segundo aquilo que a Escritura nos ensina. E depois nós vemos aqui, então, quando o apóstolo Paulo dá esta direção às mulheres dentro da igreja, como se devem comportar. Isto tem, certamente, e agora durante estas semanas vai-se falar um pouco acerca disso, mas isto tem mais ensino para além da igreja, como a mulher de facto, dentro do próprio lar, e se nós lermos Provérbios um bocadinho, vamos conseguir perceber que há um papel específico para o marido e há um papel específico para a esposa, assim como tem que haver ordem, irmãos, não pode haver desordem. Se na natureza, a criação de Deus, há ordem para que as coisas funcionem como deve ser, quanto mais na criação de Deus, que é a sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos ajude, e durante estas semanas certamente vamos estudar mais um pouco e ver o que é que este versículo, tanta riqueza podemos tirar daqui. E eu vou passar agora então a algum irmão que queira partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Ora, irmãos, cá estamos nós na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 9. E vamos ler mais uma vez este versículo que diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Gostaria de começar por saudar todos aqueles que nos acompanham e também saudar estes irmãos que nos ministraram a palavra de Deus agora. E eu dou graças a Deus porque aquilo que eles disseram, tanto o nosso irmão Alberto como o Nando, são verdades muito importantes. E nós vivemos dias difíceis, dias em que as pessoas estão a desdizer aquilo que Deus diz. E isto não acontece apenas, infelizmente, no mundo, mas está a acontecer na própria igreja, o que é muito grave. O apóstolo Pedro, quando escreveu a segunda carta, e é uma passagem que nós conhecemos de alguma forma, ele diz assim no capítulo 3 e no versículo 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Já muitas vezes falamos acerca disto, e Pedro diz, atenção, salvação é como Paulo escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indotos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E eu queria destacar esta parte final deste versículo que diz que nas epístolas, e também nas outras escrituras, nas epístolas de Paulo, e também nas outras escrituras, há pontos difíceis de entender. E que os indotos, isto é, os que não são devidamente ensinados, e muito menos sabem ensinar, porque quem não for ensinado não sabe ensinar, porque uma pessoa para ensinar tem que ser ensinada. Ele diz aqui que há pontos difíceis de entender que os indotos, que não sabem ensinar, inconstantes, torcem. Mas aqui queria chamar a vossa atenção para isto. O apóstolo Pedro diz que havia indivíduos que, perante pontos difíceis de entender, torciam-nos. Ok? Ou seja, há de facto pontos difíceis de entender. Há sítios nas Escrituras, nós não sabemos tudo. Nenhum de nós sabe tudo. E nas Escrituras há pontos que são às vezes difíceis de entender. O grave, diz ele, é que alguns, perante esses pontos difíceis de entender, torciam aquilo para cumprir os seus próprios intentos ou desejos. Mas o que para mim é grave, sabem o que é? É que enquanto naquele tempo do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, perante pontos difíceis de entender, havia quem torcesse esses pontos das Escrituras, sabem qual é o grave da situação hoje? É que estão a fazer isso em pontos fáceis de entender.
em pontos fáceis de entender, estão a torcer. A que ponto isto chegou? Não apenas torcem pontos difíceis, mas até pontos fáceis. E o Nando acabou agora de mostrar como é que alguns torcem a Bíblia. Relativamente, por exemplo, às mulheres. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, e ele falou acerca do ensino que ele dá no capítulo 11 sobre o véu, e como as irmãs devem cobrir as suas cabeças, porque elas são a glória do homem, e por isso é que elas devem cobrir a cabeça, para não expor a glória do homem que elas são, porque na igreja só deve estar exposta à glória de Deus. E vêm os tais indivíduos, perante pontos fáceis de entender, não é? Porque ali a Bíblia, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, diz que o homem é a glória de Deus. E porque o homem é a glória de Deus, diz ele no capítulo 11, não deve cobrir a cabeça, porque não é só as mulheres cobrirem. Eu muitas vezes, quando falo acerca disto, não toco só no caso das mulheres, toco no caso dos homens. Os homens não devem cobrir a cabeça. Porquê? Porque são a glória de Deus. Se eu sou a glória de Deus, não devo tapar a glória de Deus que eu sou, porque a glória de Deus não pode ser tapada, tem que ser exposta. Já o contrário é com elas, porque elas são a glória do homem, e sendo a glória do homem, devem cobrir a glória do homem que elas são. Isto é fácil de entender. Só mesmo um indivíduo mal intencionado é que não entende isto. Mas sabem de uma coisa? Mas torcem isto. E como o Nando disse muito bem, eles dizem, isto é cultural, era costume lá em Corinto, na Grécia e tal, e não sei o quê, é que faziam dessas coisas e não sei o quê. Cultural. O Nando disse muito bem. E eu aqui repiso e reenfatizo. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, ele citou muito bem logo no capítulo 1, ele disse, esta carta, isto que eu vou dizer, isto que eu vou escrever, e que ele escreveu, e escreveu isto acerca do véu, por exemplo, ele disse, isto é para a igreja em Corinto e para todas as igrejas, em todo lugar, todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto não é local, isto não é cultural, isto é geral, isto é universal. Temos que... Nando, obrigado. Porque isto tem que ser bem sublinhado, tem que ser bem enfatizado, porque infelizmente há quem anda a tentar torcer aquilo que é fácil de entender. Isto que eu acabei de explicar é muito fácil de entender. E estou a ir pela rama. E pela rama é fácil de entender. Agora, é muito importante nós percebermos aqui, e eu lamento que a igreja esteja a ser engolida, é o termo, pelo mundo. Engolida. Porque o mundo está no estado em que está. E cada vez está pior. E está a engolir a igreja. Porque pôs, em vez da igreja pôr o mundo a pensar como deve pensar, à maneira de Deus, não. O mundo está a pôr a igreja a pensar como pensa o diabo. Vejam a que ponto isto chegou. E então, estou a falar da igreja em geral, como é óbvio. Mas nós somos igreja. E o que se passa com os outros também nos toca a nós. Isto é um corpo. E, portanto, isto é uma responsabilidade muito grande. E a igreja está a ser engolida. Engolida em quê, por exemplo? O mundo diz que não há diferença entre homem e mulher. É tudo igual. E isto também foi falado aqui e referido isto há pouco. E quero também sublinhar e enfatizar isto. É mentira. Homem e mulher não é igual. E o apóstolo Paulo até tem o cuidado, são pontos que são fáceis de entender, mas estão a torcer os pontos fáceis de entender. E o apóstolo utiliza argumentos, tanto aqui na carta a Timóteo, como na primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo e na carta aos Coríntios, capítulo 11, e ele utiliza argumentos porque é que as coisas são como são. Porque é que há essas diferenças entre homem e mulher. E a primeira que salta logo à cabeça é porque o homem foi criado primeiro. Não foi a mulher que foi criada primeiro. Mas, ele diz, a mulher foi criada por causa do homem. Não foi o homem que foi criado por causa da mulher. Isto tem que ser dito. A verdade é para ser dita, repisada e proclamada. Custa custar, doa a quem doer, mas é assim, eu não me deixo engolir pelo mundo. Mas há mais argumentos. Porque quem pecou, quem caiu, quem foi enganado foi Eva. Foi a mulher, não foi o homem. E o apóstolo utiliza isso. Aliás, vocês se repararem bem, mais abaixo, neste capítulo 2, no versículo 9, nós lemos assim, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão,
depois Eva, ok? Há diferença ou não há? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, que foi transgressão. Estão a ver? Logo aqui, 2 argumentos. E dizem que é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa aonde? É preciso ir ter algum curso, algum seminário para perceber isto? É preciso ir para a escola primária, pedir a um professor da escola primária para nos interpretar o texto? Será que nós não somos capazes de perceber isto? Ou a nossa iliteracia, o nosso analfabetismo e resistir ao bíblico é de tal ordem que nem isto conseguimos entender e torcemos o que é simples? Isto é muito sério. É muito sério. Deus faz diferença entre homem e mulher. E Deus odeia a confusão dos sexos. Odeia. Ouviram bem? Quem fez homem foi Deus. Quem fez a mulher foi Deus. Ele claramente distinguiu-os um do outro, em tudo. Quer da forma física, que não são iguais. Esta coisa de dizer que homem e mulher é igual, mas é preciso ir pedir a um professor de anatomia? Será que nós temos que ir à universidade, a uma cadeira de anatomia, e pedir ao mestre lá, ou ao doutor que ensina, para nos explicar que a anatomia da mulher é diferente da anatomia do homem? E que não são iguais, anatomicamente? Será que o indivíduo é tão burro que não percebe que um homem tem uma composição física diferente da composição da mulher? Pai, eu tenho que falar assim, claro. Tem que ser. Nós chegamos a um ponto que está insuportável. E nós temos que dizer a verdade. Estamos aqui para salvaguardar a verdade. Eu tenho andado a ler nas minhas leituras diárias... Tenho andado a ler, neste momento, o livro de Deuteronômio. O livro de Levítico. Tenho estado a ler o livro de Deuteronômio. Até estou no capítulo... Ali hoje o capítulo 24. E vi ali coisas... Tenho visto coisas fabulosas. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos ali logo no princípio é Deus dizer que a diferença entre homem e mulher é de tal ordem que Ele diz ali que até o vestuário de homem a mulher não deve vestir. E diz ali que o vestuário de mulher não é para o homem vestir. Está lá, claramente. Mas como estas mentes poluídas e torcidas e diabólicas querem anular o que Deus fez, tentam anular o que Deus fez confundindo. E daí aquilo que o irmão Alberto falou em unissexo. Isso unissexo não existe. Na Bíblia não há unissexo. Na Bíblia há 2 sexos, masculino e feminino. A anatomia comprova o que Deus diz. Não é preciso ser muito inteligente, ok? Mas tentam confundir isso. Eu já agora gostava de fazer aqui também uma coisa. Isto porque eu tenho estado a ler, como eu disse, Deuteronômio, e no capítulo 23, eu até vou ver se vou lá ver aquilo que eu ainda li hoje. Aliás, foi ontem. Hoje li o 24. E foi no capítulo 23, que eu depois até à medida que vou lendo, às vezes, há pequenos pormenores que eu gosto de anotar. Tenho um ficheirozinho onde vou escrevendo, onde vou anotando alguns pormenores, para ficarem lá claramente identificados, para referência futura. Se eu precisar deles, sei que vou lá e vou lá encontrar essas anotações. Mas aqui, no capítulo 23, eu estou em Levítico, peço perdão, eu já nem estou a ver bem, estou a ver Levítico, mas é Deuteronômio, capítulo 23. E ele diz assim: quando ele chega ao versículo 17, ele diz assim, eu quero aqui chamar a vossa atenção, porque como é que é de explicar? Isto aqui chamou-me a atenção para o estudo de hoje. Isto que eu li ontem chamou-me a atenção, porque às vezes... sabem, se por um lado Deus faz a distinção entre homem e mulher, quando toca à responsabilidade é mútua. Deus faz distinção entre homem e mulher, e temos falado acerca disso, mas quando toca à responsabilidade é mútua, e nós às vezes diabolizamos a responsabilidade dos homens.
Para também não dizer que às vezes também diabolizamos a responsabilidade das mulheres. Mas neste caso dos homens. Porquê? Como vocês sabem, e cada vez mais na nossa sociedade, infelizmente, isto é uma tragédia, a sociedade está-se a tornar sodomita. Sodoma desceu ao povoado. Sodoma desceu a Lisboa. Há cruzeiros, barcos que atracam em Lisboa, no Porto de Lisboa, diariamente, barcos cheios de homossexuais. E depois é vê-los andarem ali pela baixa, de mão dada e a beijarem-se, etc. É o mundo em que nós estamos a viver. Mas não é só isto. Está tudo por aí. Isto hoje perdeu-se o pudor. Para utilizar a linguagem do versículo 9. Pudor e modéstia. Perdeu-se o pudor. Perdeu-se a vergonha. Ok? Mas, por vezes, diaboliza-se. Por exemplo, os homossexuais são muitas vezes diabolizados, como não são as mulheres. E isso é muito injusto. Homossexualismo é pecado. Mas o homossexualismo não é o pecado mais grave que alguém possa cometer. Aliás, para Deus, pecado é pecado, seja ele qual for. E Deus não faz diferença. Mas os homens gostam muito de fazer diferença. E quando se aparece um indivíduo que está a pecar e o pecado dele é a homossexualidade, faz-se dele como, sei lá, pior que um bandido. Epá, isso é... Que Deus tenha misericórdia de nós, se pensarmos dessa maneira. Nós devemos ter olhos como os olhos do Senhor. E se o Senhor estivesse aqui, os olhos dele seriam olhos de compaixão, de perdão, de salvação, mas igualmente para as mulheres. E sabem porque é que eu digo isto? Porque nós não fazemos tanto negativamente de um homem que é homossexual, não fazemos tanto de uma mulher que é prostituta. Nós somos mais condescendentes com uma prostituta do que com um homossexual. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É tão pecadora a prostituta que se prostitui como o homossexual que também pratica o homossexualismo. É ambos errados. Ambos estão a pecar e ambos precisam de perdão, precisam de salvação e precisam de amor e de compreensão. Não os diabolizemos. Eles são tão pecadores como eu. Eles pecam esses pecados. Eu peco outros. Qual é a diferença? E nós temos de ter cuidado de não fazermos isto. E eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 23, que diz assim, no versículo de Deuteronômio, no versículo 16. Perdão, versículo 17. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel. Sabem o que é que Deus disse ao povo judeu, aos israelitas, no tempo de Moisés? Não haverá rameira entre os filhos de Israel, não haverá prostitutas. Ouviram bem? Eu não quero prostitutas aí entre vocês. Sabem o que é que ele diz a seguir? Nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Entre as filhas, não quero prostitutas. E entre os homens, entre os filhos, eu não quero homossexuais. Estão em pé de igualdade. Está tão errado uma coisa como está errada a outra. E nós às vezes fazemos diferença entre as coisas. E isso não está certo. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto, para vocês verem como é que Deus é rigoroso. E como é que Deus não faz diferença? Faz diferença e não faz diferença. Temos que saber onde é que Deus faz diferença e distinguirmos as diferenças e reconhecermos as diferenças que Deus faz, por exemplo, entre homem e mulher, que são diferentes, e também não fazermos diferença na nossa apreciação ou juízo de pecados, porque não há diferença entre rameira e homossexual. Ok? E para terminar, só vou dar aqui, estamos no versículo 9, né? Nós, já que o Alberto entrou numa das generalidades, e o Nando também, de alguma forma, eu também entrei numa das generalidades aqui na passagem. Mas no versículo 9, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres. E eu aqui gostaria de começar por dizer o seguinte. Ele primeiro falou dos homens, isso já foi referido nos irmãos que falaram antes, no versículo 8. Quero que os homens. Já agora, nós, os jovens, eu disse nós, não é nós os jovens, é nós, e depois eu fiz ali uma pausa, e depois disse, os jovens na sexta-feira vão ter um retiro. E
o tema que vai ser considerado no retiro é o livre-arbítrio. E a questão do livre-arbítrio não se aplica apenas ao descrente. Não é apenas o descrente que tem livre-arbítrio. O crente também tem. E reparem que em relação aos crentes na igreja, o apóstolo Paulo diz, eu quero. Ele tem que querer. Se aqueles que apresentam um Deus soberano, tirano, que isso é perverter o nosso Deus, porque o nosso Deus não é tirano, mas alguns apresentam a soberania de Deus como uma tirania. Isso é muito grave, o que se está a passar. Eu estou assustado com o que muitos estão a fazer na igreja, em geral. Apresentar um Deus tirano. Eu quero vos dizer, mas eu sobre isto devo falar aos jovens, se Deus quiser, mas eu quero vos dizer uma coisa muito importante. O Deus soberano, para alguns que apresentam um Deus soberano tirano, se assim fosse, Paulo não dizia eu quero. Ele dizia assim, Deus quer. Ponto. Mas Paulo não disse Deus quer. Paulo disse, eu quero. E agora? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu quero. Quero que os homens orem. Eu olho para os homens, dizia Paulo, nós já falamos acerca disso. Fico preocupado. Não são pessoas de oração. Sabem de uma coisa? As mulheres oram mais do que os homens. Vocês pegam, por exemplo, na Bíblia. Pegam na Bíblia. Eu pego na Bíblia. E a carta temos os crentes, a igreja em Filipos. Como vocês sabem, começou com a conversão de uma mulher maravilhosa chamada Lídia. E eu ali vejo, junto ao rio, quando Paulo foi lá, estava um grupo de mulheres a orar. Olha, eu ainda não encontrei nenhum grupo de homens a orar assim, daquela maneira. As mulheres oram mais. As mulheres são mais piedosas, são mais tementes a Deus. Eu, às mulheres, tiro o meu chapéu. E como eu costumo fazer na internet, que há lá um emoji que faz a continência, eu faço a continência às mulheres. Para quem me esteve a ouvir há bocado, pode pensar assim, que ele não gosta das mulheres. Vocês estão enganados. Gosto mais delas do que aquilo que vocês imaginam. E quero o melhor para elas. E tenho muito respeito por elas. E posso aprender e tenho aprendido com muitas delas. E uma das coisas que podemos aprender com elas é piedade. O apóstolo Paulo, quando fala da oração, ele diz assim, quero que as mulheres orem. Não precisava, elas oram. Quem estava a precisar de orar eram os homens. São deficitários. Os homens são deficitários na oração. Quando agora fala às mulheres, ele fala noutra coisa. Que as mulheres têm que ter muito cuidado. É com a aparência. Como se cuidam. E sabem que isto hoje em dia também se aplica um bocado aos homens, porque isto hoje está tudo torcido, não é? Isto anda tudo torcido. Mas também se aplica um bocado aos homens. Irmãos, sejamos homens ou mulheres, cuidado com a nossa aparência. Porque nós não estamos aqui para atrair as pessoas para nós. É muito mau quando eu ando aqui e as pessoas ficam atraídas por mim. É mau. Mas eu devo atrair as pessoas para mim ou para Cristo? Quando elas olham para mim, ficam impressionadas com Cristo, com o meu Salvador, com o meu Senhor, de tal maneira eu vivo para Ele que elas ficam impressionadas com Ele, ou ficam impressionadas comigo? Eu não devo atrair as pessoas para mim. E as mulheres, pela sua natureza feminina própria, que lhe é própria de cuidado, elas podem atrair os homens para elas. Homens e não só. Mas aqui na nossa passagem, eu quero que as mulheres não andem para aí espampanantes, com pérolas, pedras preciosas, eu não sei. Eu até ouvi havia um pregador, que não era cá em Portugal, mas um pregador, que até era muito conhecido, e a mulher dele estava lá sentada à frente, e ela trazia nada de especial, mas trazia umas pulseiras de metal nos braços, e no culto, aquilo estava sempre a talentar. E distraía as pessoas.
E chamava a atenção para ela. É péssimo. E ninguém dizia nada, porque era a mulher do pregador. Porque se calhar se fosse outra se calhar já lhe dizia alguma coisa. E eu tenho receio de algumas que se vestem para atraírem. Uma vez o irmão Sobral teve uma conversa com... Ele era jovem, hein? Ainda não era casado. Foi na América, que ele contou-me. E ele virou-se para uma, que lá estava toda pintada, toda besuntada, e ele virou-se para ela e disse assim: olha, desculpe lá, esses seus pormenores todos aí dos seus arranjos, isso é para atrair quem? É para atrair o seu marido para si? Ou é para atrair os homens? Quem a vê? Quem é que anda a tentar aí atrair? Isto é muito sério. Algumas vêm de minissaia. Pá, eu não quero agora falar nas minissaias. Mas não é só minissaia. Vestes transparentes, desnudadas. Meias desnudadas. E vêm para o culto, sem propósitos. O que é isso? O pregador está aqui à frente, tem audiência ali à frente. Mulheres que estão quase sem roupa, estão a tentá-lo. Já pensaram nisto? Cruzam a perna e vê-se tudo. O que é isto? Epá, isto hoje está bravo, Nando. Mas tem que ser. Tem que ser. Portanto, epá, isto é uma responsabilidade. E as mulheres, se não tiverem cuidado como se arranjam, podem anular o ministério dos homens. Vão pôr em xeque o ministério dos homens. Há algumas que são esposas de homens que pregam. E não têm cuidado da forma como se apresentam. Queridas irmãs, sabem como é que vocês se devem vestir? O versículo diz aqui no versículo 9. Versículo 10. Como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Olha, tu professas que és do Senhor? Tu dizes que és do Senhor? Ou és uma Jezabel? Ah bem, se és uma Jezabel eu percebo que andes assim vestida dessa maneira. Porque as Jezabéis deste mundo são assim. Agora, se tu não és uma Jezabel, se tu não andas a servir um ídolo, como uma mulher de um Acabe, que anda perante aqueles ídolos, aqueles falsos deuses, que Elias teve que enfrentar, se não és uma mulher dessas, se és uma mulher que dizes que fazes profissão de servir a Deus, epá, tem cuidado como é que te vestes. É como uma mulher que diz, eu sirvo a Deus, mas serves a Deus como... Você já te imaginaste ir lá à presença de Deus? Servi-lo lá no céu? Achas que há alguma mulher nesses despropósitos? Como há algumas por aí? Agora toma atenção. Eu tenho que agora... Tem que ser bíblico. Não tem que nada. Tem que ser bíblico. O versículo 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Eu gosto disto. Se ataviem. Se vocês repararem, isto pode ajudar. Pode ajudar. Se vocês repararem, em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 2, e já agora vamos lá ver no instante, em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 2, vemos assim. E vi um novo céu. Estamos no céu, ok? João diz, viu um novo céu. Novo, não é este, é o novo céu. E uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Vi uma cidade. Não é como Lisboa, cheia de navios a desembarcar homossexuais. Uma cidade iníqua. Já agora a propósito, vocês já leram o que é que aconteceu no terremoto de 1755 em Lisboa, quando houve aquele terremoto? Olha, é pena não ter aqui o Arthur. O Arthur faria aqui uma exposição histórica sobre a situação, mas ele mostrar-vos-ia como é que Lisboa estava mergulhada no pecado na altura.
O pecado era atroz. O pecado jorrava pelas ruas em Lisboa. Cidades pecadoras. Ao longo da história tem havido muitas cidades pecadoras. E acho que hoje em dia, no nosso tempo, todas as cidades estão a ser muito pecadoras. Mesmo cidades pequenas no nosso país. Pois João viu uma coisa que eu não vi ainda, nem vocês. Uma cidade santa. Santa! Uma cidade santa! Não uma cidade de pecado, mas uma cidade santa. O que é uma cidade santa? Estão a imaginar o que é uma cidade santa? Sem pecado. E depois diz assim: a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Uma cidade santa só pode descer de Deus. Uma cidade santa só pode vir de Deus. Do diabo não vêm cidades santas. Mas pecadoras. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo virou-se para aqueles que eu estava a falar e disse: vocês, o vosso pai, vocês têm por pai ao diabo. Isto é muito sério. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora notem. Adereçada. A palavra não é a mesma que está aqui? Na nossa passagem? Que as mulheres se ataviem. Sabem que a palavra adereçada é ataviada. Ela vinha ataviada. A mulher vinha ataviada como uma esposa. Aliás, diz ali ataviada. Vinha adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. As mulheres devem tomar como modelo esta mulher. Mulheres, se há coisa que vocês precisam, e eu também, é de modelos. Eu preciso de modelos homens. Homens com H grande. E vocês, mulheres, precisam de modelos mulheres com um M grande. E esta é uma mulher com um M grande. Façam a vossa vida... façam a vossa vida acontecer a partir do exemplo de mulheres destas. Agora, o que quer dizer ataviada? As mulheres se ataviem. Sabem de uma coisa? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra ataviado vem de uma palavra grega. Se eu vos disser qual é a palavra grega, eu gosto muito de ouvir o David, que o David de vez em quando sai-se lá com uma... Diz assim: olha, vocês já tinham pensado que esta palavra quer dizer... E o Alberto também. E o nosso Alberto também. Cita muito algumas palavras gregas. Isso ajuda muito a perceber. A palavra ataviado vem de uma palavra grega que nos é muito querida. Que é a palavra grega cosmeo. Sabem o que é que cosmeo deu a palavra cosmético? E a palavra cosmeo é a palavra originária da palavra portuguesa cosmos. Cosmética, cosmos. O que é cosmética e o cosmos? É um mundo ordenado, não desalinhado. Tudo no sítio certo. Irmãs, vocês precisam ter as coisas no sítio certo. Ordenadas. Não é desgrenhadas. Às vezes há mulheres que são descuidadas. As mulheres nem vão andar aqui, como ele diz, com tranças e ouro e não sei o quê, ter ali umas coisas espampanantes para atrair as atenções. Mas também não devem andar desalinhadas, de qualquer maneira. Algumas que às vezes já nem se cuidam. Não, elas devem andar arranjadas, é o termo, bem arranjadas, ordenadas. Olha, eu tinha muito para vos dizer, mas quero que vocês fiquem com um bocadinho de água na boca para a próxima, que o Senhor nos ajuda a todos. Vamos a isso, irmãs, estamos juntos. E ajudem-me a mim e eu tentarei ajudar-vos a vós. Força. Eu ainda há pouco tempo estive numa igreja e um casal veio falar comigo. E esse casal saiu de outra igreja e veio para aquela igreja onde eu estava naquela altura. E falou comigo. E explicou-me por que razão tinha saído de outra igreja. E sabem qual foi a razão? A mulher disse-me assim: nós íamos lá para aquela igreja
e as mulheres lá, aquilo parecia uma discoteca. E elas vestiam-se e mexiam-se sensualmente. E o marido dela veio assim: eu não vou à igreja para ser tentado. Eu quero ir à igreja para ser santificado. Mas eu estar ali naquela igreja era para ser tentado. Porque elas estavam a provocar. E saiu daquela igreja por causa disso. Não vou falar, não vou dizer quem disse. Eu sei quem disse. Nem vou dizer a quem se referiam, como é óbvio. Mas que fique claro. E há outra coisa que eu quero dizer, eram duas. Eu há bocado falei nas mini-saias, mas não são só as mini-saias. Eu há bocado falei na meias desnudadas e às vezes decotes exagerados, e algumas até andam de tal maneira que até se viu cristiano, com as camisas meias abertas. É também, outra coisa que eu quero chamar a atenção, roupa demasiado justa. Uma mulher não pode andar a mostrar as formas. Os olhos olham e está a vê-la. Porque ela está-se a desnudar aos olhos dos homens. Com roupas extremamente justas, calças extremamente justas, a mostrar as formas completamente do corpo. Isto é grave. Pensem nisto. Era isto que eu queria dizer. Obrigado, Nato. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, e é isso. Acho que este versículo tem aqui muito para ser explorado, e certamente no próximo estudo continuaremos, e eu dou graças a Deus porque o nosso Deus de facto é um Deus de ordem. Mesmo na educação dos filhos, não é por nada que logo no primeiro capítulo de Provérbios a palavra de Deus diz: filho, ouve a instrução do teu pai e não abandones a doutrina da tua mãe. Logo aí estamos a ver dois papéis diferentes, mas conjugados no mesmo sentido. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e terminar com a oração.